Olá, sejam bem-vindos ao sexto e último curso AgroOnline com o tema Ano Agrícola 2020-2021. O que esperar em tempos de pandemia da Covid-19? Esse curso está sendo disponibilizado através da parceria da UFVJM, Campus Diamantina, com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura PROEX e o Grupo de Estudo em Agricultura e Modelagem Ecológica AGRIME. Os objetivos desse curso são discutir sobre o mercado agrícola e a pandemia, efeito da Covid-19 no setor agrícola e perspectiva para a agricultura familiar. Mercado agrícola e a pandemia. Como está o cenário atual do mercado agrícola? No momento atual, as pessoas estão perdendo seus postos de trabalho devido à crise mundial provocada pela pandemia do novo coronavírus. Entretanto, abordaremos algumas boas notícias, pois mesmo nesse panorama negativo, o setor agropecuário do Brasil está em expansão. Além disso, o setor de produção de alimento é o que mais emprega pessoas no mundo. A Covid-19 está afetando todos em escala global, o que significa que todos nós devemos trabalhar juntos para limitar a propagação do vírus e proteger as pessoas em risco. O setor agrícola tem a nobre missão de levar alimento à mesa das pessoas, apresentando um importante papel na economia. Com essa variedade de atividades, o agronegócio brasileiro, no geral, manteve-se estável. Como, por exemplo, o setor canavieiro, destinado à produção de combustível, devido à diminuição do fluxo de veículos visto a necessidade do isolamento social, a produção de etanol teve uma queda de 4%, fato que destinou grande parte da produção para o mercado açucareiro. Devido a esta alta demanda de açúcar no mercado, consequentemente tivemos a queda do preço. No gráfico mostra que na região sudeste, as avaliações apontam para uma redução de 0,5% da área colhida, em comparação com a safra passada. Tal variação se dá exclusivamente pelas estimativas de diminuição indicada em São Paulo, que é o maior produtor nacional e o estado que possui a maior área colhida como vegetal. A projeção nessa temporada é que seja destinado mais de 4.000 hectares para a produção paulista, que na região sudeste, como um todo, sejam dispostos mais de 5.000 hectares. Na região centro-oeste, a expectativa também é da redução na área em produção, saindo quase 2.000 hectares em 2019/20 para 1.811 nessa temporada, representando diminuição de 0,4%. Na região nordeste, ainda é incipiente no início da colheita, mas a projeção indica incremento na área em produção quando comparada à safra anterior. Quase todos os estados produtores da região sinalizaram aumento em suas áreas colhidas, fazendo com que a estimativa regional chegasse a 857.000 hectares, sendo 1,6% superior a 2019/2020. Na região sul, o Paraná é o maior expoente na produção de cana-de-açúcar e o estado que mais destina área para tal. A expectativa é que nessa safra também utiliza cerca de 520,4 mil hectares, simbolizando uma redução de 2% em relação à do ano anterior, além de 0,7 mil hectares destinado à produção de vegetal no Rio Grande do Sul. Na região norte, a estimativa é de decréscimo da área em produção na ordem de 0,6%, quando comparada àquela verificada no exercício anterior. São cerca de 45,3 mil hectares distribuídos entre Tocantins, Pará e Amazonas. Agora é a vez da gente falar sobre o café. Diante do cenário da pandemia do Covid-19, a produção total de café está se mantendo equilibrada, como vemos no gráfico. Já o milho, a Conab estima que serão colhidos 98,41 milhões de toneladas de milho na temporada atual, levando em conta a produção total da primeira, segunda e terceira safra. Esse volume é 1,6% maior que o colhido na safra passada. No entanto, em agosto, o valor da saca teve um aumento de 71,8% comparado ao mesmo período do ano passado. Do lado da demanda interna, a expectativa é de 68,13 milhões de toneladas de cereais consumidas no país em 2020,
frente a 63,91 milhões de toneladas em 2019 e a 60,5 milhões de toneladas em 2018. Entre todos os estados, o mais adiantado na comercialização da safra 2020-2021 é o Mato Grosso, que já vendeu mais da metade de quase 35 milhões de toneladas previstas para serem colhidas nessa safra, ou seja, já negociaram 18,1 milhões de toneladas de soja. Quase 92% de toda a soja que será colhida no Rio Grande do Sul nessa safra 2020-2021, prevista de 19,7 milhões de toneladas, cerca de 87,4% de toda a soja que será colhida no Paraná em 2020-2021, prevista de 20,7 milhões de toneladas, mais do que a produção conjunta prevista para Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Maranhão, 18 milhões de toneladas juntos. Cerca de 31,7% de toda a soja já vendida antecipada no Brasil para a safra 2020-2021, 57 milhões de toneladas. Efeitos da Covid-19 no setor agrícola. Nenhum economista imaginou que a pandemia da Covid-19 pudesse surgir e afetar globalmente o mercado agrícola, ou diretamente o mercado agrícola. Mas, diante dos acontecimentos verídicos negativos, vamos aqui destacar o agronegócio diante da pandemia. Observe nesse gráfico. Até o mês de março, todos os setores apresentaram crescimento entre 2% e 3% no valor adicional. Em março, mês em que se intensificaram os casos da Covid-19 no Brasil, todos os setores apresentaram leve queda nas estimativas anuais, mas mantiveram crescimento positivo. A partir de abril, a queda nas estimativas dos setores de indústria e serviços se acentuaram, impactando fortemente a expectativa para o PIB nacional. A queda acentuada entre março e abril foram decorrentes das políticas estaduais e municipais de isolamento e distanciamento social. 11 perspectiva para a agropecuária, safra 2020-2021, campanha nacional de abastecimento. A partir de julho, é iniciada a flexibilização das políticas de isolamento em vários estados brasileiros. O mercado melhora as expectativas sobre o desempenho da economia para 2020. Ainda assim, as estimativas são de queda do PIB próxima a 5,5%. Apesar da leve queda dos meses de março e abril, o Bacen continuou estimulando um crescimento anual positivo para o PIB da agropecuária, atualmente com 2,4%. A agropecuária é o único setor que manteve a estimativa de crescimento positivo para o ano de 2020. Perspectiva para a agricultura familiar. A agricultura familiar no Brasil apresenta grande importância para a economia do país. É só ir a qualquer cidade do interior e você provavelmente verá muitas plantações. A agricultura familiar no Brasil tem muita importância histórica e já responde por mais de 50% da alimentação consumida no país. Apesar disso, ainda há muita possibilidade de crescimento. Desde a implantação da Lei de 11.326/2006, que formulou as diretrizes para a agricultura familiar e o empreendimento que se enquadra nesse contexto, muito mudou. Em 2018, o total de estabelecimento desse modelo chegava a 84,4%, mas a área total representava 24,3%, de acordo com o Censo Agropecuário. O apoio à agricultura familiar é uma das principais metas do Plano Safra 2020-2021. A cada safra, as ações focadas nesse setor são aprimoradas para facilitar o acesso do agricultor familiar ao crédito rural, às políticas públicas e às assistências técnicas. A agricultura familiar há muito tempo deixou de ser uma atividade de subsistência. Hoje é uma produção estruturada, com um faturamento anual de 52,2 bilhões de dólares no Brasil. A relevância desse trabalho é verificada nos censos agropecuários. Essa prática tem grande relevância para a produção de alimentos, tanto no que se refere à quantidade quanto no relevo à variedade e base para a sustentação das famílias brasileiras. De quebra, ainda tem um importante papel na geração de empregos, especialmente na zona rural, e na renda estrutural da família. O cenário favorável
é que está em vias de melhorar. É um ponto positivo, mas ainda há muitos desafios a enfrentar. Mas é possível sim tornar a agricultura familiar elevada diante da pandemia da Covid-19. Em suma, a agricultura familiar no Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer, mas podemos afirmar que o cenário é bastante positivo. A perspectiva para o futuro é de crescimento. Os recursos destinados ao Plano Safra 2020-2021 é no valor de 236,3 bilhões. Irão garantir a continuidade da produção no campo e o abastecimento de alimentos no país durante e após a pandemia do novo coronavírus. O contexto da pandemia que o mundo está vivendo atualmente e que poderá se prolongar por mais tempo, tem levado os governos a adotar medidas de estímulos à economia e de combate ao novo coronavírus. No caso do Brasil, diante disso, o Plano Safra 2020-2021 foi gestado pelo governo federal, tentando equilibrar, de um lado, a necessidade de estimular a economia e, de outro, manter e ampliar a base de apoio parlamentar. A Agricultura e a Frente Parlamentar da Agricultura, FPA, contribui com esse objetivo. E com as boas perspectivas para o setor do agronegócio e também com a esperança de dias melhores, finalizamos o nosso curso e também o nosso projeto, o qual objetivou levar informações a você, produtor rural, que mesmo em meio à pandemia continua exercendo a sua nobre missão de alimentar o mundo. E também você, estudante, que acompanhou os nossos cursos a fim de obter conhecimento e ajudar na disseminação dos mesmos. Agradecemos a participação e colaboração de todos os professores e alunos envolvidos e principalmente ao nosso professor e coordenador do projeto, Ricardo Siqueira, pela brilhante ideia e também pela oportunidade dada a nós estudantes, membros do grupo de estudo Agrêmio.